Olá, estamos em mais uma edição do podcast, do InventCast, podcast oficial da Invent Cloud. Nesse mês das mulheres, estamos com uma convidada magnífica, Ione Almeida Coco. Ela é super reconhecida no mercado, porque ela fundou a MCIO Brasil, né, que vem ajudando, inspirando, criando uma comunidade magnífica de mulheres na tecnologia. Ione, muito obrigada. Um prazer te conhecer pessoalmente. Maior honra e prazer estar com você. Não pode faltar assim. Seja muito bem-vinda, Ione. Obrigada por ser esse exemplo e essa mulher tão à frente, né, do tempo, de criação de comunidade, que hoje, né, tá muito na moda. Vamos criar uma comunidade, tal. Você já fez isso há quanto tempo atrás? Há 20 anos. Nós começamos com... talvez tenha sido o primeiro grupo de mulheres do Brasil, eu penso, né? Porque naquela época a gente sofreu preconceito, né? De dizer, imagina, fazer um grupo só de mulheres, isso é um absurdo, é segregacionista. Eu dizia assim, é assim, a gente pode ser segregado e não pode segregar, né? Pois é. Porque, graças a Deus, vamos fazer parte da história, mas eu tinha uma chefe mulher que me deu força, né? Tá vendo? Mas se não fosse isso, eu não teria conseguido. E você, é exatamente aí que a gente gostaria de conhecer um pouco mais. A sua jornada, né? Você passou por empresas, assim, enormes, né? CPFL, Gartner. E a gente queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória. Eu gosto de contar a minha história porque ela... meu capítulo no TI de salto, eu não tenho medo de mudar. Eu sou física de formação. Porque eu sou tão antiga que não existia processamento de dados na época. E eu fiz mestrado em projeto de reator nuclear. Nossa. Só que, na época, eu cheguei à conclusão que eu não queria ter 3 empresas para trabalhar no Brasil. Eu falei, não, eu quero ter mais oportunidade. Imagina, 500 anos atrás, eu fiz uma tese de mestrado totalmente baseada em computador. Eu desenvolvi um algoritmo inédito. Se fosse hoje, eu ia ficar famosa, mas naquela época ninguém ia dar bola. Então, a minha tese é de 74, imagina. Nossa. O meu mestrado. E aí eu decidi migrar para TI. Porque eu falei, eu quero ter chance de trabalhar em qualquer indústria, eu quero ter chance de trabalhar em qualquer empresa, eu buscar meu empregador e ele me buscar, e não eu ter 3 opções só no Brasil, que era o Instituto Tório em Minas Gerais, um instituto no Rio de Janeiro e o IPEM aqui, onde eu trabalhava em São Paulo. Então, essa foi a minha história de mudar para a TI, ter coragem de começar do zero. E nessa época, principalmente, desculpa te interromper, Ione, mas me veio uma coisa aqui à cabeça, até mesmo pelos outros assuntos que a gente vai falar. Hoje, mulher já é uma coisa, infelizmente, ainda rara no mercado de TI. Naquela época, era praticamente inexistente. Olha, eu fui CIO da CPFL, trabalhei muitos anos, eu trabalhei em outras empresas antes. A minha saída da área de engenharia, de física, eu fui para a Jacopod Engenharia. Eu estava comentando com vocês, a Jacopod Engenharia é uma empresa finlandesa, a maior base dela é na Suécia, onde equidade de gênero era real. Não tinha essa coisa de... Eu era a única mulher de nível superior na empresa. Só que eu era tratada igualzinho aos homens. Igualzinho, não tinha nenhuma discriminação. E aí depois eu tinha um filho, eu fui demitida do IPT quando eu tive meu primeiro filho, saí da energia nuclear, fui para pesquisa ainda no IPT e fui demitida porque tive filho. Aí fui para a Accore e encontrei um anjo na minha vida, porque na minha entrevista eu me candidatei, achei no Estadão um anúncio de programadora, Fortran, e eu me candidatei, porque eu tinha acabado de comprar um apartamento. Nossa, boa. O salário inteiro, ou do meu marido ou meu, iam para o apartamento. Aí me candidatei. Quando eu fui fazer a entrevista, esse cidadão, outro dia eu achei ele no LinkedIn, mandei uma carta de agradecimento. Falei, você tem que agradecer as pessoas em vida, né? Os anjos que cruzam. E você tem que perceber que são anjos que cruzam na sua vida. E aí ele falou para mim, eu estou com vergonha de contratar você como programadora. Você já tem um mestrado, tem esse conhecimento técnico que vai ser muito útil para mim, porque ele era diretor da Jacopod na área de engenharia. Então, valorizou meu conhecimento. Fala para mim que cargo que você quer que eu ponha na sua carteira e eu ponho. Eu quero que você venha. Agora, o salário eu tenho vergonha, o orçamento que eu tenho. Ele falou assim para mim.
Aí ele falou, eu vou te pôr de analista sênior. Eu falei, não, eu estou mudando de carreira, põe pleno. Coisa de mulher. Sênior. Por favor, sênior. Não, hiper especialista. Sênior plus plus. E aí ele me pôs analista pleno e ele falou, eu prometo para você que sempre que eu puder, aumento o seu salário. Gente, esse cara me deu uns 6 aumentos no ano. Nossa. Tudo, ele ia atrás. Eu fiz muito bem para a empresa, tenho que desenvolver muitas coisas importantes que foram implantadas no mundo todo. E aí, de lá, eu já tinha um filho pequeno, né? E aí a gente decidiu mudar para Campinas, porque meu marido foi, na verdade, contratado para abrir o Centro de Pesquisa da Telebrás em Campinas. E estava prometido que ia ser o Vale do Silício brasileiro. Campinas. Então, nós fomos com uma alegria para lá. E aí é que eu entrei na CPFL. Entrei como analista pleno. E aí eu fiz carreira total. Você falou assim, há pouco. Tinha pouco... eu tive um interregno bem interessante aí. Eu já tinha um nível gerencial alto e fui convidada para gerenciar uma área grande. A CPFL naquela época tinha 9 mil empregados. Eu fui convidada para gerenciar cargos e salários. Eu achei o máximo, porque foi uma experiência horizontal que eu acho que todo mundo tem que ter, sim, de olhar a TI pelo lado de fora, né, como usuário. E voltei depois como CIO. Então, eu fiquei na CPFL um aprendizado imenso, fiz milhões de coisas. Foi a primeira empresa a colocar um balanço na web, imagina quantos anos faz. Foi a primeira empresa. E eu era a única mulher, eu lembrei da história porque você falou, você tinha muito pouca. Em 68 empresas, eu era a única mulher daquele nível gerencial. A IT Media me homenageou, acho que há uns 3 anos atrás, como se eu fosse a primeira CIO que teve no Brasil. Não fui, claramente não fui, não sei, não tem pesquisas, mas eu fui uma das primeiras, sem dúvida alguma. Né? Uma mulher pioneira. Né? E você conseguiu abrir portas para outras mulheres nessa jornada? Você sabe que essa coisa de você já deu acreditar em equidade desde sempre? E equidade e trabalho voluntário. Eu dei Paulo Freire na favela do Tatuapé. No sábado e domingo eu dava alfabetização lá quando eu tinha 18 anos. Trabalhei também num precursor do projeto Condor no Nordeste. Então, eu sempre tive essa coisa do trabalho voluntário. Então, eu acho que sempre abri muito, porque todas as vezes que eu tinha uma equipe e tinha gerentes embaixo de mim, eu dizia assim, não adianta, olha, ninguém me dizia isso. Hoje, você lê artigos, eu dizia, eu quero meio a meio os gerentes. Se não tiver mulher, eu nem olho o currículo. Eu dizia assim. E hoje é uma coisa que a gente fala para as empresas, né? Não tem mulher no mercado. Vem lá na MCIO que a gente tem currículo de mulher, sim. Não, eu acho que o RH, ele se acomoda. Tem muita mulher em RH, mas na TI não. E por que não vai atrás de uma mulher? É verdade. Não é? E mulher tem uma coisa que a gente já viu 1000 pesquisas a respeito. O homem, quando ele tem 60% do que a vaga pede, ele é que se candidata. A mulher, se não tem 100%... Quando tem, ainda fala que não tem, né? Não está se sentindo confortável para tudo, que acho que não é tão boa em alguns requisitos, né? Não acha que vai aprender, que pode aprender, etc. Então, isso é também um dos trabalhos que a gente faz dentro da nossa ONG. Eu queria que você explicasse exatamente esses trabalhos, porque para que todo mundo conheça. Deixa eu só dar uma passagem aqui, porque tem muito a ver. Claro. Depois que eu saí da CPFL, eu fui para o Gartner. E a minha posição no Gartner era vice-presidente para a América Latina, numa área que dava suporte a executivos. E ali a gente fez, em 2003, portanto, já mais de 20 anos, vai fazer 21, uma pesquisa que teve uma grande amostra. E aí, o que nós fizemos? Separamos por indústria, começamos a fazer análise. Eu tenho pós-graduação também em estatística, mas isso é uma pesquisa global, não no Brasil só. E aí, eu e uma colega americana tivemos a ideia de separar por gênero. Quando a gente separou por gênero, a gente viu que homens e mulheres respondiam diferente. A gente falou, nossa, mas olha que coisa legal, todo mundo é gerente de TI, e uns falam, vou melhorar a segurança, vou trocar servidor, e outro, vou treinar mais a minha equipe, vou alinhar mais com o negócio. Aí nós tínhamos uma gerente mulher, eu reportava direto dos Estados Unidos, falei, Ellen, podemos fazer um evento só de mulheres?
Ela falou, eu vou atrás de orçamento, vamos fazer. E ela é uma mulher que escreveu, ela é um pouco mais velha que eu, ela escreveu um livro que chama The New SEO Leader. Até hoje o livro dela é um livro que vale muito a pena ler. Ela e mais uma outra australiana, as duas do Gartner. Então, nós temos o primeiro evento em novembro de 2003. Nossa. Só tinha uma mulher, que era número 1 de TI, numa empresa de tecnologia, nós a convidamos para falar no evento. Hoje, graças a Deus, temos muitas, né? Temos muitas. Mas, então, a partir daí, a gente criou um grupo informal, que eu brincava que era ação entre amigas, com o objetivo de ajudar as mulheres a ficarem na carreira, porque a mulher desiste mais que o homem. 40% das mulheres que estão em TI, elas desistem da carreira. E aí tem um monte de álibi. Porque tem filho. Não, é porque tem muito assédio moral, sim. Eu ia falar se existe assim, um embasamento para desistência. Tem, assédio tem muito. Gente, vocês não podem acreditar o que a gente ouve. Ainda hoje. Vocês olham o LinkedIn. Quantas mulheres... Porque eu fui demitida porque tive filho há mais de 40 anos atrás. Mas hoje, você olha no LinkedIn, a cada 15 dias, pelo menos, tem uma que tem coragem de falar que foi demitida. É verdade. Eu vejo. Porque as que não têm coragem de dizer que foram demitidas porque tiveram filho. Ou que não foi demitida, chegou lá, achou outra pessoa na cadeira dela, aí começaram a boicotar, começaram a passar trabalhos menos importantes. Eu acho que é uma coisa que isso tem provas. O homem, quando tem filho, ele arrima de família, ele recebe aumento salarial. A mulher, quando tem filho, as pessoas acham que ela não vai mais dedicar tempo ao trabalho, ela estaciona na carreira. Tem gráficos mostrando isso. E é um absurdo, porque a mulher, quando volta, ela volta muito mais empoderada. Ela volta com uma responsabilidade ainda maior. Então, a mulher, depois que tem filho e volta, ela trabalha mais. Só que não é isso que o mercado vê, esses vieses do nosso dia a dia, né? Nossa, você falando aqui, eu estou lembrando de tanta situação, nunca aconteceu isso comigo, nesse sentido, já passei por outras questões de assédio também, mas eu fico imaginando, né, uma pessoa se dedicar, crescer, às vezes a gente deixa de fazer tanta coisa na nossa família para se dedicar ao trabalho, e você chegou o seu momento da maternidade, você voltar e isso acontecer, isso é algo e tem agora algumas empresas que estão dando como benefício direto congelamento de ovos. Vocês já viram? Não, isso eu não vi. O benefício indireto é congelar ovos para você postergar Gente, que absurdo. Não, eu acho que é uma decisão pessoal, né? Nossa. Decisão pessoal. Então, agora você queria que eu falasse um pouco da MCIO. Exatamente. Então, a gente começou assim, há 20 anos, uma apoiando a outra, e quando era demitida, por exemplo, ligava para a primeira, tomava um café, batia um papo, almoçava junto e dava maior força para a pessoa ir em frente, né? Isso era antes, porque depois, quando foi em 2021, a gente foi desafiada pelo presidente da Cisco. Ele falou para a gente, assim, para duas, que eu não estava nas duas que ele conversou, disse, vocês falam tanto que vocês querem ajudar mulheres, por que se eu der curso de graça, vocês não ajudam? Aí nós paramos para pensar, naquele tempo nós já éramos umas 120, viu? Uhum. Aí nós, porque eu já tinha 18 anos, né? Aí começamos a pensar, o que vai ser o nosso diferencial no mercado? Tem um monte de empresa que dá curso de graça. E aí a gente formatou o nosso modelo, ajudar a entrada de mulheres em TI e a sua ascensão na carreira, basicamente isso. Então, a gente tem treinamentos gratuitos para mulheres, sempre feitos por parceiros, grandes empresas. Hoje temos um curso rolando com a Microsoft, que o nosso diferencial é a certificação para nós é de graça, e não é nada, são $100, Sim. né? Um curso de 6 meses com a Oracle, Holanda, e acabamos de abrir um curso de infraestrutura com a Cisco. Esses são os 3 que estão rolando, mas tem mais previsto esse ano, sempre o curso de graça. E nos cursos que tem muito candidato, como o Cybersecurity, que é Microsoft e o ONS. O ONS é uma ONG de mulheres em cibersegurança. A gente faz mentorias coletivas, nós e o ONS fazemos coletivo, tem mais de 900 inscritas, né? Uau! Olha. E aí, o da Oracle, que são 100 meninas, quem chegar no fim
dos 6 meses, que é pós-suado, né? Que vai chegar com uma excelente formação, a gente dá mentoria individual. Então, nosso diferencial no mercado é a gente acompanhar não só o treinamento, que a gente fica motivando elas chegarem ao fim, como também mentorar. E temos parceria com empresas que contratam também. A Invent Cloud vai fazer essa parceria também. Beleza. Precisamos, inclusive, né? Sim. Isso, vamos dizer assim, foi como a gente formatou inicialmente, só que a gente não parou aí, né? Mulher não para, né? Isso. Então, agora nós estamos começando com o MCIO Social. Nós temos uma parceria com a FutureCom, e o ano passado nós levamos 150 meninas, 50 por dia, de escolas públicas, técnicas, do estado todo. Vieram 2 ônibus de Ourinhos, porque o prefeito se encantou, acabou ajudando e vieram. Então, essas meninas, elas faziam visita, que foram totalmente pré-agendadas, programadas, dá um trabalho danado, mas um resultado magnífico, para as empresas falarem o que as executivas daquela empresa tinham tido como carreira, e o produto, etc., mas focado na carreira executiva feminina. E bacana também foi que várias conseguiram estágio nesse nosso trabalho. Aí resolvemos inventar a MCIO Social. O nosso trabalho na MCIO Social agora é junto a escolas técnicas, que culmina com esse trabalho em outubro da FutureCom, mas junto, muito focado em professores e alunos. Demais. Eu vi pelas fotos, né, nas redes sociais que vocês estavam com um stand, super legal. Né? Que legal. Saiu até na CNN. Que demais. As meninas todas de bonezinho, porque a gente pôs o bonezinho para não perder as meninas, né? Mas que chamou uma atenção imensa. Então, a gente está começando assim, começando antes dos nossos cursos. Para essa da academia, hoje a nossa base de dados deve ter umas 3.500 meninas. Então, a gente monitora, a gente tem uma curadoria que monitora todos os cursos gratuitos do mercado e manda para elas. Porque a gente quer fazer o quê? A gente quer convencê-las do Long Life Training. Para TI, você não pode parar de estudar. Não. É inovação todo dia. Eu já dizia um cantor aí, tudo o que foi não será igual o dia anterior, né? É isso mesmo. Não vai ser igual, não vai ser igual. Então, elas têm que se treinar o tempo todo, e a gente quer motivá-las. Foi muito legal quando a gente abriu o curso da Hora, acho que 1 semana e meia depois, 14% das inscritas disseram que foi pelo nosso e-mail. Então, a base de dados está funcionando, né? Estão lendo os e-mails. Isso é uma alegria muito grande, né? E, assim, ver como, às vezes, ações que são simples para a gente mudam a vida de tantas pessoas. Né? E a gente mandou um também do Santander, era a bolsa de inglês. A gente mandou também. O cara se inscreve quem quer. Mas a gente está levando de bandejinha para ela. Dando informação. E TI hoje é muito amplo, né? Não é só desenvolvimento, não é só infra, não é só cyber. É muito dados, é muita coisa. E dentro de cada uma dessas áreas tem uma capilaridade gigantesca também, né? Isso é o que a gente faz, então, para o mercado. E aí, o que a gente faz para os nossos associados? Hoje somos da ordem de 560, todo dia entra 2, 3, então, mais ou menos isso. Esparramadas em 13 estados do Brasil e umas 8 fora do Brasil, que são mulheres. A gente teve o orgulho, ano passado, de ter uma das nossas promovida a CIO global de uma multinacional americana. Então, isso é o máximo. E a gente ajuda. Então, para elas, o que a gente faz? A gente tem um grupo de transição e evolução de carreira. Quem não está contente porque foi demitido ou está sofrendo assédio, por isso que eu te digo que tem muito ainda, a gente coloca uma mentora para ajudá-las a passar esse período difícil. E aí, esse repensar de carreira, às vezes são muito sênior, ela fala, quer saber? Não quero mais ser executiva. E aí, eu não quero mais ser executiva, a gente já abre em 3 caminhos, que é ser empreendedora. Então, a gente tem empreendedoras, por exemplo, que representam software de acessibilidade. Então, a Claro, por exemplo, contratou essa nossa colega, essa empresa dela, para fazer a acessibilidade dos jogos de futebol, tanto de homens quanto o futebol feminino. Então, um é essa empreendedora, outro é conselhos. A gente não dá curso de conselho, mas a gente
falo o papel de uma conselheira, o que é o conselho e todos os cursos que tem no mercado. Todos não, mas uma boa parte, porque os cursos têm focos diferentes. Claro, o IBGC é o mais tradicional, que tem foco em governança, mas tem o Inova, que tem foco em inovação. Tem o ESGV, que tem foco em aprendizado prático para pequena e média empresa, Sampouze, assim, a Dom Cabral. Então, a gente fala, tem esse, busca seu caminho. E o que a gente criou mais recentemente foi docência, porque a gente nota que pós-graduação tem quase um apagão de professor com experiência de vida prática. Tem muita gente que tem experiência teórica, acadêmica. Agora, quando vem uma mulher, primeiro que só tem homem, né? É muito pouca mulher em pós-graduação. Quando vem uma mulher que tem 40 anos de carreira, em multinacionais, fala 4, 5 línguas, é uma coisa muito bacana para as jovens que estão fazendo pós-graduação. Elas gostam muito. Então, a gente abriu o grupo de docência. Então, esse grupo a gente tem parceria com escolas, já temos com a Dom Cabral, com a FIAP, com a FIA da USP, etc. E no grupo de transição e evolução a gente tem parceria com Headhunters. Por isso que eu digo, não tem mulher no mercado, vem para nós que nós temos executiva aqui em transição e a gente manda. A gente pede que eles mandem a descrição da vaga, se candidata a quem quiser. Então, hoje, em linhas gerais, é o que a MCIO faz. Muita coisa. Um pouco de tudo. Muita coisa. Um pouco de tudo. Isso vale até para nós, porque assim, na Invent Cloud a gente tem uma iniciativa que é essa também, de contratar o máximo possível ali para a gente ter essa equidade. Em liderança, a gente já é mais do que 55% de líderes mulheres. Só que nós também precisamos realmente nos aproximar de vocês para a contratação, por exemplo, de cyber, de cloud. Hoje a gente, falando um pouco, hoje a gente só tem como associadas, como começou, né? Até eu brinquei que eu que sou antiga, a gente lembra do C++, lembra linguagem? Então, a gente quer botar MCIO++ ou mais, porque a gente já está começando a abarcar outras coisas, porque era só a primeira executiva de TI, depois agora a gente tem o segundo escalão, que a gente chama CIO do futuro, então a gente faz o treinamento, a gente tem um workshop por mês, tudo que a gente acha que uma CIO precisa saber, desde finanças até apresentação executiva, tudo que a gente acha. Então, são acho que 16 workshops, é bastante, mais de um ano. E agora a gente, sem spoiler, tá? A gente ainda vai abrir. Estamos em discussões internas. A gente deve abrir para executivas de empresas fornecedoras de TI. Nossa, hoje que ótimo! O nosso canal hoje é só TI, só a área interna de TI. Só que a gente está tendo muita pressão no mercado. Eu fui abordada num IT Forum por uma CEO de uma grande empresa, falando para mim, é muito solitário. A gente quer trocar ideia, a gente quer botar para fora. Então, ontem, por exemplo, a gente teve um bate-papo que a gente chama Prosa de Segunda, que é na transição e evolução. Uma delas, que é especialitíssima em LinkedIn, a gente não grava. Para a pessoa ficar à vontade, mas eu queria ver depois, desculpa. Dependendo do assunto, nós não gravamos. Sim. Para a pessoa poder abrir o coração. Uma liberdade maior para poder falar, né? Abrir o coração, olha, estou sendo assediado, ou isso está acontecendo, meu momento é esse, eu estou separando do meu marido. Então, sabe, nesses casos a gente não grava. Quando é um papo mais técnico, a gente grava, aí não tem problema. E uma vez por mês a gente faz o MCIO Talks. O Talks é na terceira semana do mês, e ele é aberto a tudo, homens e mulheres, porque a gente acredita que para ter equidade tem que ser homem, é deles que a gente depende, né? E a gente tem o Talks, mas os Talks geralmente são muito... Tem um viés técnico. O próximo provavelmente será sobre o SXSW, das nossas que foram, a percepção delas de inovação que elas viram lá. Então, a gente faz aberto, né? Mas a maioria dos internos são eventos fechados. Alguns quanta coisa, hein, Oni? São muitas iniciativas. Não acaba nunca. Porque a gente...
borbulha de ideias, né? Falta tempo, né? Porque é tanta coisa muito bacana o que você está falando. Tem a parte social, tem os cursos, tem empregabilidade, tem mentoria, tem eventos. E é só vir com ideia. Agora vieram com uma ideia para mim das mães especiais, né? Que tem filhos autistas, filhos com... Falei, topo tudo, só que vocês têm que arranjar os voluntários. Tem que arranjar as voluntárias. Porque cada academia, nossa, esses cursos, eu preciso umas 4 para trocar. Porque todo mundo é muito ocupado, são todas voluntárias. Agora, você imagina lá ser executiva de primeiro escalão ou de segundo escalão de empresa, hoje encontrei várias delas, e tocar o dia a dia dela, tocar os filhos dela, o marido, que ainda tocar as horas voluntárias. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil e assim... Por isso que é uma passagem de bastão, a gente não lida com uma. Uma sou eu que sou presidente, mas mesmo o vice-presidente tem 2, eu já estou achando que precisava ter 3. Para dividir o trabalho mesmo. Né? Secretárias têm 2, tesoureiras têm 2, e agora a gente já tem tem 2 assistentes contratadas e agora uma coordenadora administrativa contratada. Uma estrutura de uma empresa, né? Então, se eu te mostro o organograma, você vai ver como é que é. Porque é o que a gente sabe fazer, né? É o que a gente fez a vida inteira. No final das contas, desenhar o modelo da empresa lá dentro, né? De uma empresa lá dentro, para que o negócio possa fluir, né? E para que cada uma dessas áreas tenha autonomia, que todas têm. Hoje uma me pegou no café e falou assim, eu acho que a gente tem que aceitar a oferta da Oracle do novo curso. Eu falei, se vocês que estão tocando o dia a dia me dizem sim, eu não vou falar não. Isso. Não é? Quem toca a ponta é que tem que decidir. E a gente, né? cada 3 meses, quinta-feira a gente tem o que a gente chama de reunião de diretoria expandida. Diretoria expandida tem 60 mulheres, gente. É pela web, claro, mas é para uma saber o que a outra área está fazendo. Porque senão daqui a pouco tem gente duplicando esforços. É verdade. E que a gente até mesmo assim, né, nessa pegada de crescimento, que vocês estão cada vez mais colocando mais coisas, então um fabricante, independente de qual seja, te procura para fazer um curso assim, aí a probabilidade é que ele também já venha com os voluntários, e nisso vocês vão acabar, depois de um tempo, sendo mais um veículo de comunicação do que está acontecendo aí, para que as coisas comecem a fluir sozinhas, né? E a gente, eu fico até o fim do ano só, porque quando a gente desenhou o estatuto, e eu e mais uma que desenhamos, basicamente, eu falei, eu não quero um sindicato, gente, de jeito nenhum. A gente tem que ser uma coisa que flui com as ideias de mercado, com as necessidades, as mudanças. A área de TI é uma área que muda muito, né? Então, não, você tem que ficar, não tem que ficar coisa nenhuma. No fim desse ano eu estou fora, tem que arranjar uma diretoria que fique e toque, né, o assunto. Mas eu não vou ficar, definitivamente não vou ficar, porque tem um estatuto que a gente colocou para não ficar. Porque eu acho que nós todas achamos, nós temos essa consciência de que é importante ir tocando com cabeças que pensem parecido, mas não igual, né? Agora, tem uma dificuldade real, que eu faço isso porque eu estou aposentada. Uma pessoa que está nativa não consegue. Não tem como. Não consegue, porque eu dedico 6 horas por dia, no mínimo, para a MCIO. E hoje eu não trabalhei de manhã para a MCIO, e já tem, falei para vocês, um monte de mensagens. 250 mensagens do WhatsApp lá, dependendo. Então, não adianta. Tem que ser alguém... Dedicação. Então, eu falei até o desdobramento da transição e evolução, aí tem o último. Voluntárias aposentadas de TI. Por quê? Porque as aposentadas de TI, quem faz trabalho voluntário aposentado vive mais. Olha que motivação. É verdade. Que a motivação melhor. Vamos trabalhar voluntário. Gente, vocês enquadram, assim, não é falta de atividade, porque assim, se uma mulher chegar e falar assim, eu quero participar da MCIO Brasil, ela pode se enquadrar em vários tipos de programas, como você Mas, como eu te falei, associada hoje é só CIO ou CIO do futuro. Sim. E voluntárias, a gente tem uma política também bastante focada. Voluntária, eu falo que são as áreas onde nós conscientemente sabemos que somos incompetentes. Então, é advogada, é pessoal de marketing, né? Que trabalha, que tem designers, por exemplo, recrutadora. Nós temos uma recrutadora top, que é de uma empresa top, que é voluntária para nós. Você imagina
teve 956 inscritas para o curso da Oracle, que tinha 100 bolsas. Nossa. Como você faz? Você tem que ser justo, não pode ser 100 primeiras. Eu sou balança, então, para minha cabeça, ser injusto é aviltante. Então, tem recrutadora. Temos advogada, não vou citar o nome, conhecidíssima no mercado, mulher top de segurança, de cibersegurança, é nossa voluntária. Então, revisa políticas internas nossas, porque não é que as pessoas não têm tempo. Mas fazer uma revisão do texto, temos a advogada trabalhista que revisa texto. Então, sabe, assim, nessas linhas de que coisas que nós realmente somos incompetentes. Então, temos program managers também, porque tudo quanto é programa precisa de uma program manager, Sim. Então temos também. Que demais. A gente sabe que é muita dedicação e essas executivas conseguirem equilibrar esse tempo, porque no nosso lado a gente tem 170 pessoas abaixo da gente, né, no total. É uma questão de administração de empresa e tocar o futuro do negócio. Claro. Então, né, imagina uma CIO, né, que também tem milhares de pessoas abaixo, você conseguir administrar esse tempo, é por paixão mesmo, por querer mudar a vida de outras pessoas também. A Valquíria, que acabou de sair do Bradesco, quando ela estava na primeira reunião. Na primeira reunião, ela gerenciava 500 pessoas há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. Ela já gerenciava... muita responsabilidade. Muita coisa, né, gente? Muita responsabilidade. Por mais que você tenha líderes intermediários, né? Então, a sua equipe é formada por X. Por mais que existam aqueles intermediários que tenham contato direto com você está sempre antenado ao que está acontecendo com o restante, né? Muitas vezes você vai conversar com o restante, você tem que entender uma situação ou outra com uma dessas pessoas, e aí quando você vê, você fala, poxa, hora do almoço. Nada do que estava programado eu consegui realizar até agora. Então, aí você já mudou toda a agenda novamente. O meu marido pega no meu pé pra caramba, porque eu sempre tive mania de checklist, né? Ele fala que é deformação profissional do Guardian. Não, de antes eu já tinha essa mania de checklist. Então, isso que você está falando é sensacional, porque você, de manhã você para e fala, o que hoje é imprescindível fazer? As bolinhas de vidro, né? As bolinhas de vidro. O que eu preciso fazer hoje, senão depois vai quicar e vai ser pior, né? Então, eu faço aquela lista, se eu fizer 3 daquelas, eu já estou feliz, porque tem coisa que vai surgindo também, né? E outra coisa, é uma ONG, é uma associação. A decisão não é minha. A maioria das decisões tem que ser colegiada, tem que ser da diretoria executiva e depois, porque a gente tão certinho tem conselho fiscal e conselho diretivo. A gente leva para o diretivo também. Então, quinta-feira tem diretivo, eu tenho que mandar material 48 horas antes. Hoje eu já falei, mandei para a secretária do conselho, disse, lindinha, não vou te mandar meio-dia não, viu? Estou muito enrolado, vou te mandar no fim da tarde. É muita responsabilidade, coisas, né? Muitas atividades. Falando sobre as empresas, na sua visão, o que as empresas deveriam fazer para promover ainda mais essa equidade? Olha, eu acho que tem várias coisas. Primeira coisa que a gente agora tem várias leis, né? Mas se lei resolvesse, ninguém matava, porque Moisés já falou, não matarás, né? Mas, porém, então tem muita lei, ESG, conselhos, percentual de 30% em conselho. Então tem legislação e as empresas querem aparecer bem na foto, né? Sim. Então, o que elas podem fazer? Eu acho que os gerentes têm que ser uma coisa top-down, e a gente tem mais um produto que a gente está querendo soltar, que é justamente orientação a empresas, que as empresas deviam olhar um pouco mais essa questão. Tem uma vaga aberta, como é que está a distribuição? Tem uma vaga aberta, gente, RH corre atrás. Tem que ter gente cadeirante, tem que ter negro, tem que ter equidade de gênero, tem que ter, corre atrás, não é possível. Sabe, o LinkedIn, ontem foi incrível, uma mulher negra dizendo que mandou o currículo dela via LinkedIn, aí aqueles algoritmos já jogam fora de cara, né? Mas, enfim, aí ela achou 2 pessoas da empresa, uma mulher branca, etc., do RH, não se dignou a responder para ela. Aí arranjou um homem negro, gay, em outra área, este respondeu para ela, por quê?
Não é obrigação do RH? O CEO ou a CEO da empresa tem que ficar em cima desse RH. Eu tive uma empresa que pediu para mim currículo de mulheres para conselho. Me passou um e-mail do RH. Mandei 3. Com formação, as 3, com formações diferentes, para dizer, eu preciso de ter mulher no meu conselho, eu quero ter mulher no meu conselho. Não é só por causa da lei, é porque a gente tem uma visão mais holística para discutir. Daí 15 dias eu falei para ele, e aí, algum deles você gostou, etc. Eu não recebi nenhum currículo de mulher. O RH segura. O RH segurou. Ele não olha a condição de igualdade do homem e da mulher. Até porque, às vezes, o currículo do homem está mais bem escrito, mas nem chama para entrevista. Então, é muito difícil. Se não é top-down, se não é a diretoria dizer tem que ter, tem que chamar para entrevista, não precisa contratar. Se a pessoa é pior, é pior. Sim. E pede igualdade, escolhe quem é o melhor. Tudo bem, mas nem chamar para entrevista, nem dar um retorno por que não foi escolhido. E isso é que as empresas estão fazendo. Isso é muito desanimador. Muito a gente conversou disso em algum dos podcasts aí atrás, né? A questão equidade, independente do que a gente esteja discutindo em equidade, então ela é aquele negócio muitas vezes para inglês ver, né? Então eu vou fazer para mostrar na rede social que eu estou fazendo. Bem na foto. Mas e dentro de casa, o quanto isso realmente é verdadeiro? Agora, que direito tem o RH de segurar 3 currículos de mulheres top, com formação IBGC, Inova e outra era de outra formação, e nem passar para frente para entrevista? Eu falo que não tem direito. Eu trabalhei em RH também. Eu acho que eles não pensam processo. O RH tem que mudar também a cabeça. Não é só a TI que tem que mudar a cabeça. O RH tem que mudar a cabeça também. E logo um departamento que é tão feminino, né? Eu sempre, ia falar isso agora. É mais assustador ainda, é o departamento mais feminino que tem. Mais que marketing. Marketing é bem feminino também, mas RH é o mais feminino. É bem... vamos olhar aqui para a câmera. A gente viu que deu os 40 minutos, já a gente para, o assunto está interessante. Mas é exatamente isso. Então, assim, é um departamento que é formado por mais mulheres, né? Então, não estou falando que tenha que dar preferência para a mulher. Não, mas vamos analisar de forma... Né? Exato. Eu falo que tem que fazer seleção de pessoas como degustar vinho, às cegas. É verdade. Entendeu? Com certeza. Um dos meus hobbies paralelos, eu faço vinho, então eu degusto muito. Eu falo que eu tenho uma boa litragem, porque eu degusto há 30 anos. Eu também, sem conhecer absolutamente nada. Eu não. Eu já tenho vários grupos de degustação, um deles com 28 anos. Então, por que não botar um vidro, um vidro escuro ali e não olhar a cara da pessoa? Não, geralmente assim, o currículo está aqui, né? Aqui tem as informações pessoais, né? Mas vamos entrevistar, não Deixa eu olhar o restante aqui. Não é? Por que não? Eu soube hoje, eu não sabia, a PwC colocou umas restrições ali bem interessantes, viu? Assim, de não poder perguntar a idade, a gente já sabe algumas coisas, mas algumas outras restrições também. Porque eu acho que na medida que você tem muito viés... É verdade. Né? Ou que você vai fazer uma seleção com ChatGPT ou com Bot ou qualquer um desses softwares, você está eliminando as pessoas que precisam e que são boas. Que realmente se você não tem um humano sentindo um humano, né? Outra coisa, assim, tá proibido que eles colocaram, que eu me lembrei, a escola. Porque quem fez poli quer todo mundo poli, pelo amor de Deus. É isso mesmo. E aí a moça que falou, se eu tivesse entrado por esse caminho, eu não tinha contratado um ex-lixeiro, que hoje é o melhor líder da minha equipe. Porque ele era lixeiro. Ele fez faculdade sendo lixeiro e é um grande líder. Como assim? Porque ele fez uma faculdade de segunda linha, eles têm a cara de pau de dizer tem que fazer faculdade XYZ. Como assim? Isso é absurdo, né? Porque assim, nos você dias teve uma hoje, possibilidade, né, lá exatamente, atrás de fazer uma USP. Eu poderia talvez tentar hoje talvez não tivesse o intelecto necessário, mas assim, poderia ter uma oportunidade que eu não tive lá atrás. E quantos
Não tem. Quantos não tem isso? E o que né? isso desabona você? Exato. Se você é uma estudiosa, é contínua, você não fazer a faculdade XYZ é criar panelinha. E criar panelinha, onde é que está a diversidade? Onde está a chance da gente ser criativo? A chance de ser criativo está na diversidade. Diversidade de gênero, de tudo, né? Que demais. A gente fazia isso muito lá atrás, né? Quando a gente mesmo que contratava as pessoas. Lembra assim, procurava faculdade que não fosse de renome, as pessoas que morassem nos bairros mais precários, mais, como é que chama? Mais subúrbio e etc. Justamente porque essa pessoa ela vai ter muito menos oportunidade do que os outros no mercado e muito provavelmente uma garra muito maior para poder correr atrás do resultado. E às vezes é a primeira... Quantas que chegam para a gente e dizem assim, eu sou a primeira pessoa da minha família inteira que tem a chance de fazer universidade. Gente, isso é maravilhoso. Gente, né? A nossa história é exatamente essa. E a gente se orgulha muito disso e de poder ajudar as pessoas da Invent Cloud, que também estão sendo arrimo de família e que estão tendo... E são muitos, né, lá dentro. Tem gente fazendo faculdade agora. Claro. E a gente vê que... E a chance de fazer uma faculdade. Eu me lembro quando a Unicamp, eu moro em Campinas, não queria abrir curso noturno. Gente, foi atrás de fazer um abaixo-assinado para ter curso noturno. Como assim? O camarada que precisa trabalhar o dia inteiro não tem direito de fazer Unicamp? Se ele é bom, não é? Então, eu acho que a gente tem que brigar contra esses viés que todos nós temos. Eu tenho também, tá? Eu tenho, certamente tenho, porque eu falo que está no nosso DNA. Então, a gente tem que parar e falar assim, pô, isso que eu estou fazendo está certo? Não é? Isso que eu estou fazendo é justo? É porque muitas vezes tem padrões que estão tão enraizados, não só na gente, como na sociedade como um todo. Exatamente. E aí, quando você percebe ou presta mais atenção, vê que já fez um infeliz comentário ou demonstrou uma infeliz situação. Né? Comentários. Teve uma história lá da minha carreira que aconteceu. Na área do Gartner que eu trabalhava, chamava Programa para Executivo. Apresentou minha secretária num cafezinho para uma pessoa de fora. Essa é uma menina, uma garota de programa. Ela chegou na minha sala chorando, claro, faz muitos anos, né? Chorando, eu disse, pode parar. Vou chamar o gerente dele agora e tem que dar uma advertência escrita. Tem que dar. Ai, Ione, que besteira, imagina, você é tão radical. Desculpa, não é assim. Você não faz isso com uma pessoa. Você faria isso com sua filha? Então, eu digo, aí você muda, tem filha, você tem filha, tem esposa, tem irmãs. Não faça para o outro um comentáriozinho bobo desse que você não faria para sua família, né? Nossa, que aula, né? E vai tão além, né? Porque, assim, às vezes as pessoas já colocam isso como uma coisa pejorativa, que foi o que aconteceu, e que muitas vezes a gente também não pode nem falar do tão pejorativo, porque a pessoa que talvez esteja nessa situação hoje de forma real, também não teve uma escolha, também não teve uma outra oportunidade. Então é um negócio que vai tão além. Eu até acho que ele não teve a intenção, mas eu acho que é exemplar. Mas a gente tem que eliminar, exatamente, eliminar tem esse que ser exemplar, porque a pessoa pergunta como você melhora a equidade. Sim. Melhorar a equidade é melhorar o ambiente num todo. Sempre que você tem mais mulheres, o ambiente é mais harmonioso, ele é mais tranquilo, ele é mais... porque a gente tem um jeito mais maternal também de fazer as coisas. Agora, tem essa coisa, o homem, quando ele é incisivo, ele é duro. Quando a mulher é incisiva, ela é histérica, né? A gente fala então, isso em todos os podcasts com mulher, Ione, todos, todos porque é exatamente assim. E é percepção, porque, na verdade, não é necessariamente assim, né? Mas isso normalmente é quando a mulher se posiciona, né? Aí, quando se posiciona, expõe as suas, muitas das vezes, suas opiniões, ideias. Que às vezes são contrárias, isso a gente tem um monte de pesquisas, livros que mostram que, como tem roubo de ideias em reunião, por isso que tem pesquisas muito bacanas que dizem que quando você não tem 30% de mulheres executivas na sua empresa, você não consegue mudar o jogo. Porque se tem, sei lá, uma diretoria tem 10 pessoas, 3 mulheres, se você tem uma ideia e ela é ignorada e um homem vem depois, eu posso chegar lá e dizer assim, desculpa, fulano, essa ideia a fulana deu há meia hora atrás e todo mundo ignorou. Então, essa sororidade, esse apoio de uma outra, muda tudo na empresa. Então, isso é importante. As empresas focarem, aumentarem o número de mulheres executivas até um limite maior que 30%.
Porque aí esse autoapoio, essa autoajuda, falam muito que mulher compete. Homem também compete, isso é do ser humano. Eu acho que homem, inclusive, muito mais. É do ser humano, isso não é a pior coisa. Uhum. A pior coisa é a falta de apoio que a mulher tem para chegar na alta gestão. Uhum. É isso Com mesmo. essas ideias do dia a dia, que, não, porque agora tem filho, não dá conta, ou outras tantas ideias, né? Outra que eu passei é que me perguntaram formalmente se eu já tinha esterilizado para pegar a função gerencial. Então, sabe, eram outros tempos, mas continua acontecendo. Nossa. O que a gente não gosta é que continue acontecendo. Até você falou agora há pouco, né? Uma das pessoas, quando as pessoas têm coragem, né, de colocar ali, de expor ali o porquê que ela foi demitida. E muitas vezes não é só medo de criar um embate onde saiu, mas principalmente de criar um embate onde vai entrar, né? Você sabe que isso é um ponto importantíssimo que você tocou. Muita gente não tem coragem porque você não consegue provar que foi demitido porque teve filho, etc. Fala, não, ela era incompetente. E aí entra numa demanda trabalhista que você pode ser prejudicado, porque você é o lado mais frágil. Então, por isso é que elas não mais mulheres vão falar. Mas se você tem uma empresa que tem avaliação de desempenho séria, a pessoa vem... Eu fiz uma pergunta assim uma vez para a RH. Sempre vem com uma avaliação de desempenho ótima. Aí muda o gerente e vem uma avaliação de desempenho ruim. Vocês vão atrás de tentar entender o que está acontecendo? Ninguém tem a grande maioria, vamos dizer assim, não vamos generalizar, a grande maioria não vai atrás de saber o que aconteceu. Vão tentar mudar o empregado de gerência, mudar a diária. Gente, se a pessoa vem com boa avaliação de desempenho e de repente muda, é ela ou é o gestor que é ruim? Né? Então, essas coisas que você continua na sua pergunta, o que as empresas podem fazer para melhorar? É ficar de olho nessas coisas. De repente muda o gestor e passa a discriminar. Né? É isso mesmo, é isso mesmo. E nós, né, como empresárias, a gente precisa ter um olhar muito crítico para isso, para a diretoria, para os gerentes, né, a área de gente e gestão, a todas as lideranças, muito pelo contrário, não ter essa responsabilidade somente também na área de RH, mas sim nas lideranças como um todo, também para ter esse olhar, né, porque a empresa vai crescendo, vai sendo robusta em outros itens, e esses problemas não podem continuar acontecendo. Ou piorar, né? Porque quanto mais gente você tem, e hoje uma palestrante falou disso, 150 é um número difícil, porque ele é do momento que você muda para outro que você não deixa, não tem mais espaço para fofoca. É o que ela dizia. Isso mesmo. Acaba tendo que ser uma coisa muito mais formal para você continuar escalando. É isso mesmo. E para finalizar, Ione, queria que você desse dicas para empoderar essas mulheres, ou que estão nesse momento de transição de carreira, ou essas que estão pensando se vão para a tecnologia ou não. Então, a gente tem muitas mulheres que estão mudando de carreira aos 50 anos. Falam assim, eu sou mãe solo, eu preciso sustentar meus filhos, maravilha, vamos mudar de carreira, porque TI tem oportunidade, a Brascom fala que o ano que vem vai ter necessidade de 750 mil profissionais de TI. Agora, o que faz para empoderar a mulher? Primeiro, não para de estudar. Acredita em você e se una a outras mulheres. Se una para grupos de mulheres, grupos de apoio de mulheres. Por esses grupos de apoio, eles podem realmente te ajudar a tomar coragem e seguir em frente, vamos dizer assim, em bom português, né? Porque não é fácil. Vai ter pedras no caminho? Vai. Mas se você é boa, é dedicada e tem uma possibilidade de... primeira coisa, tem que gostar do que faz. Se você não gosta, não vai nem para a carreira de TI. Esse é o caminho. Estudar sem parar e ir em frente. Que demais. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu falo, todo o Inventcast para mim é um aprendizado, né? Eu gosto de sair daqui porque eu sempre aprendi uma coisa nova, por mais que sejam coisas que já estejam na mente da gente, mas como é gostoso ouvir que isso está na mente de outras pessoas também. Muito obrigada, Ione. Obrigada a vocês. Nós agradecemos. Foi uma delícia. A gente não percebe o tempo passar. Não percebe, mas aí a moça ali, ó,
ela fica mostrando pra gente que a gente já passou do tempo. É isso aí. Obrigada pela sua presença, por Muito compartilhar obrigada. conhecimento. Não vai acabar por aqui, porque nós temos outras conversas offline para ter. Obrigada mesmo por compartilhar. E, pessoal, sigam as páginas da Invent Cloud e do MCIO Brasil também. Tanto na LinkedIn, Instagram, Facebook, estão em todas. E o nosso site é mciobrasil.org.br, lá escreve todas as nossas ações, digamos assim. E no LinkedIn, basicamente, que todo mundo usa, né? No LinkedIn a gente põe todos os nossos cursos, os nossos MCIO Talks, tudo está lá no LinkedIn e nas outras 2 redes também. Que demais. Muito obrigada. Então, além de te agradecer, parabéns. Parabéns por todas, parabéns pela carreira aqui construída, parabéns por todas as ações da MCIO Brasil. Parabéns. Muito obrigada. Pessoal, obrigada mais uma vez. A gente fecha hoje agora a temporada Mulheres. Até a nossa próxima temporada. Gratidão, pessoal.